Vamos falar sobre crise? Eu tenho certeza que todos nós já passamos por um momento de crise, né? Aquele momento em que acontece algo na nossa vida, seja algo relacionado à nossa saúde, seja algo relacionado a uma questão de relacionamentos, seja uma sensação apenas de estar perdido, sem clareza, crises emocionais. Eu quero falar aqui nesse vídeo sobre a oportunidade da crise, que hoje eu tenho certeza que toda crise ela tem um potencial evolutivo, um potencial transformador. A crise, ela nos direciona para a nossa evolução. Ela está dizendo assim: você precisa olhar para essa questão aqui. Há algo que você precisa curar para você se aproximar mais da sua essência. Então, é isso, assim, quando a gente passa por uma crise, eu acredito que a gente deva ter esse olhar, né? Nada que nos acontece, gente, é pro nosso mal. Tudo está nos direcionando para o bem, para a evolução. Muitas vezes é doloroso, né? Por quê? Porque temos o nosso ego, muitas vezes não enxergamos a nossa responsabilidade em determinada situação. Mas eu acredito que quando a gente tem esse olhar de o que eu preciso aprender com isso, o que isso está me ensinando, o que em mim precisa ser curado e transformado. Então é um realinhamento. Quando a gente se nota em um momento de crise, é uma oportunidade para a gente crescer um pouco mais. Mas só vamos crescer se tivermos esse olhar. Eu estou falando sobre isso agora porque a gente está numa alunação taurina. Sou astróloga e cada vez mais eu uso a astrologia para o meu autoconhecimento. Através das lunações, né? Através dos trânsitos, dos astros, e muito disso em relação ao meu mapa. Então, assim, na alunação taurina, que a gente é direcionado a valorizar mais a nossa vida, a gente também pode olhar para o que precisa ser transformado. Porque também o seu oposto complementar é Escorpião. O Escorpião fala sobre os renascimentos, as transformações, fala sobre crise, fala sobre também padrões ocultos. Por quê? A gente teve a lua cheia em Escorpião. E a lua cheia, ela simboliza clareza, né? Então, quando o sol está em um signo, por exemplo, o sol está em Touro agora, isso significa que a lua cheia vai se dar em Escorpião. É sempre no seu oposto, o signo oposto complementar. Então, essa lua cheia que a gente teve há uma semana atrás, ela foi uma lua cheia em que a gente pode ter olhado com mais clareza porque precisa ser transformado. E alguns padrões de comportamentos podem ter vindo à tona. E aí isso tudo é muito bom para a gente curar. Escorpião, ele traz esse olhar para o que precisa ser curado. Só que muitas vezes um padrão surge e a gente entra numa crise, né? Alguma coisa acontece, às vezes alguma briga. Eu tive crises nesse período, por exemplo. Porque também a gente tem planetas ali em Escorpião que são ativados com o Sol em Touro, com a própria lunação em Touro. E também planetas em Leão, planetas em Aquário, que trazem também à tona padrões de arrogância, né? Arrogância, dominação, são signos fixos, né? Que a gente está falando, em que são mais teimosos, em que podem querer dominar, controlar. Então, Escorpião, muito dominador às vezes, Leão também. E Aquário pode ter ali uma necessidade de que concordem com as suas opiniões. Então, eu estou falando aqui um pouquinho sobre isso, mesmo que você não goste de astrologia, houve um pouquinho uma oportunidade, talvez, para você se aprofundar também nessa questão, porque vê se bateu com você esses tempos, né? Eu tenho ali Júpiter, é um planeta que rege Sagitário, é um planeta que fala muito sobre verdades, pode trazer uma arrogância, dentre outras características de Júpiter.
E eu tenho na casa dos relacionamentos. Então, aí eu tenho Marte ali em Escorpião fazendo uma quadratura com esse Júpiter. É um aspecto, gente, que me veio, e as crises que eu tive nesse período foram relacionadas a essa questão de impor a minha verdade na relação, assim, na minha relação com meu marido, porque hoje a gente se chama de marido e esposo, já que a gente está morando junto. Eu me mudei recentemente para esse apartamento que eu estou vivendo com ele. Então isso ficou claro para mim, que eu tenho esse padrão que já tenho há muito tempo, um padrão de querer impor a minha verdade nessa relação, né? Um padrão de concordem comigo e ficar esmiuçando ali questões que na verdade não têm muita importância. É mais um debate de ideias. E notei que existe uma arrogância, notei que preciso trabalhar a minha humildade. Leão, Aquário, Escorpião, Touro foram muito ativados nessa alunação taurina, porque fazem quadratura, né? A gente percebe muito mais esse aspecto de quadratura e oposição porque geram tensão na nossa vida. Os aspectos de trígono e seixo que a gente teve também, a gente teve essas ajudas, isso acontece naturalmente, a gente não percebe muito. Muito importante nessa alunação taurina, você olhar para as casas em que você tem Leão, Aquário e Escorpião, Touro, porque provavelmente essas casas foram remexidas. Então eu vivi essas questões de transformações, porque a alunação taurina, ela fala assim, olha, o que você precisa continuar, o que traz valor de verdade para você, valor verdadeiro na sua vida, não os prazeres imediatos. Inclusive, a gente pode ter olhado para o que a gente está muito ligado de prazer imediato, aos nossos confortos ali. Estou muito confortável aqui nisso que eu estou fazendo, nesse modo de produtividade, estou nessa zona. E uma oportunidade para revolucionar, né? Então a gente teve ativação de Aquário, a gente está agora entrando numa fase minguante em Aquário, inclusive, mas o Sol ficou em conjunção com Urano, que é o regente de Aquário, pedindo revoluções, pedindo novas ideias revolucionárias. Isso aconteceu na minha casa da carreira, e aconteceu justamente isso, gente, uma transformação, um olhar em transformar, em entender o que eu quero trazer para o mundo de forma autêntica, e a minha produtividade está relacionada a isso, né? O meu trabalho está relacionado a isso. Então, mudança nesse sentido, do meu trabalho, do que eu estou produzindo, de como que eu quero trazer a minha produtividade ao mundo, o meu serviço. E também tive essa questão na relação, no relacionamento, assim, bom, eu tenho esse padrão, falta humildade, tá me faltando humildade. Tá me faltando também usar o poder de Escorpião em renascer e deixar ir. E não querer ficar dominando, e não querer ficar indo fundo. Às vezes, essa energia escorpiana, ela quer ir fundo numa questão, sabe? Essas crises, essa vontade de ir lá no fundo, né? E eu sempre tive isso, gente, questões emocionais. Questões emocionais. Então, sei lá, alguma questão na minha vida, e aí isso me drenava muito energeticamente, quando as coisas não iam da maneira que eu queria, que eu tinha expectativa. Então é uma necessidade de controlar a realidade. E ficava assim, drenada nas minhas emoções, ficava realmente. Ia lá no fundo do poço para depois eu renascer. E aí o renascimento, eu acho que ele se dá, para mim, hoje em dia. Antigamente eu não tinha essa noção de espiritualidade, eu não tinha esse olhar para a espiritualidade. Então eu me via muito perdida nas minhas emoções, né? Hoje em dia eu já tenho muito maior, um respaldo muito maior, e que é um respaldo espiritual, né? Deus. E entender o que é voltar para casa, né? Voltar para mim, aceitar, voltar para minha presença.
superando aquela questão. Então eu renasço com mais facilidade. O renascimento e a compreensão do que eu preciso mudar em mim, ela é mais fácil, né? Então hoje ainda acontece de eu me afundar em alguma emoção. Isso aconteceu nessa alunação. E eu trabalho, né? Tô trabalhando para que isso não ocorra mais, porque desgasta muito. Eu fico super inchada. Então eu fico. Meu rosto. Eu tenho uma foto que eu até tirei. No dia seguinte em que aconteceu essa crise emocional, em que eu já tive, gente, momentos na minha vida de entrar tanto numa crise, sabe essa coisa assim, bom, eu já tô no meu pior, sabe? Eu tinha muito isso, assim, e me veio dessa alunação também. É assim, cara, eu já entrei, eu já me afundei aqui. Eu já me perdi emocionalmente, me perdi de mim. Então agora eu vou fundo, já não tem mais jeito, é como se eu não pudesse mais mudar uma questão. E eu já tive vontade de acabar com a minha vida, de não viver mais, assim, de viver sem saída. E eu acho que isso vem muito de um emocional, assim, eu acho que pessoas que tiram a própria vida, muitas vezes é devido a uma emocional, é devido a uma impulsividade emocional de se ver sem saída, de não querer aceitar aquilo ali que está acontecendo, sabe? Tipo assim, uma dificuldade de aceitar tal realidade, aceitar a própria sombra, aceitar que veio um padrão de comportamento, você agiu de determinada maneira, de não deixar ir, de não perdoar, sabe, a si mesmo, a situação, uma dificuldade em soltar. É daí que vem essa vontade, sabe? Se a gente souber nesse momento aceitar o que aconteceu e voltar para a realidade, voltar para si, né? Muitas vezes, às vezes é preciso tentar ir para a natureza, sabe? Sair um pouco da situação. Esses tempos, como eu falei para vocês, eu tive algumas crises em relação a isso, né? E me veio aconteceu uma situação ali entre mim e meu marido e eu entrei numa tristeza, uma tristeza do que aconteceu e aí fico drenada ali, né? Então sempre vem a emoção, gente, de uma não aceitação, sabe? De você ficar julgando uma situação. Não sei como é que é isso, mas quanto mais a gente puder trabalhar isso, essa aceitação, esse ok, isso já aconteceu, eu não tenho como mudar a realidade. Então é um peso. Essa alunação, ela pode ter trazido um peso, uma falta de leveza. Porque os signos fixos, eles trazem um pouco essa rigidez, essa inflexibilidade, né? Talvez isso tenha acontecido aí nesse momento para você. E é por isso que a gente tem que sempre se trabalhar, né, gente? É por isso que é muito importante uma rotina de autocuidado, né? Você entender como lidar com as suas emoções cada vez mais, você desenvolver inteligência emocional, maturidade emocional, é algo que eu estou desenvolvendo ainda, que sempre me pegou. E se voltar para Deus e para entender. Então, por exemplo, eu falei com vocês, nesse período eu entendi que eu preciso ser mais humilde, eu preciso realmente desapegar mais, ter essa maturidade maior, desapegar das situações, desapegar das coisas como eu gostaria que fosse, da pessoa me entender, né? Valorizar, em vez de ficar ali na destruição da energia, da sombra de Escorpião, né? Focar mais na construção que eu quero construir, então eu preciso valorizar isso aqui, se libertar do controle. Então, se você está passando por qualquer crise, né? Então você às vezes descobre uma doença, o que isso está te dizendo? Uma crise no trabalho, ser mandado embora, um relacionamento, um término. O que isso está te dizendo? Sabe? Olha para si. O que eu preciso fazer na minha vida? Que mudanças que eu preciso trazer? Então, às vezes, você precisa ter novos hábitos, né? Veio a saúde, como é que está o seu emocional? O que você tem pensado? O que você tem emanado de emocional? Se voltar mais para a sua espiritualidade, talvez se voltar mais para Deus, também foi algo que eu me voltei mais, eu estou buscando mais, sabe? Ter essa humildade diante de Deus, de não saber, de ser mais direcionada por Ele,
de me aproximar realmente dele. Eu tenho uma dificuldade, eu não me sinto tão próxima. Eu já me senti em alguns momentos mais. Ainda tenho essa questão com Jesus, eu não, também, apesar de assistir The Chosen, aquilo me tocar bastante, ter lido Cartas de Cristo, né, que tem, também me aproximou de Jesus, mas eu não tenho esse vínculo. Talvez eu tenha refletido se eu tenho que me aproximar mais disso, deles. Enfim, é uma oportunidade, né, gente? De toda forma, é uma oportunidade para a gente olhar para si, trazer essa autorresponsabilidade, parar de ficar culpando a vida, os outros. Ah, porque fulano me fez isso. Quando isso que a gente tem que levar, assim, se levar alguma coisa a esse vídeo seria: é minha responsabilidade pela minha realidade. A realidade que eu tenho é minha responsabilidade. O que isso está querendo me ensinar? O que eu tenho que mudar em mim? O que eu tenho que mudar em mim? E pergunta para Deus. Faça uma pergunta sincera, honesta. Vai ser revelado para você. Se você for honesto, isso vai ser revelado. E é isso, eu quero que vocês saibam, assim, eu não cheguei a lugar nenhum, eu estou em processo de cura, apesar de ser professora, astróloga, não tem nada a ver, né? Os professores, inclusive os terapeutas, estamos todos vivendo processos de cura que são eternos. São eternos. Eu, para chegar onde eu estou hoje aqui, tendo essa relação, me relacionando, morando junto com uma pessoa, meu próprio relacionamento com o Tomás teve muitas crises, muitos altos e baixos, a gente terminou, ficamos um ano separados. E aí a gente se uniu de novo e conseguimos mudar muito. A gente mudou bastante para estar junto aqui hoje. Mas ainda tem coisas a serem mudadas, a serem aprimoradas, e eu acho que sempre vai ter. E uma coisa que eu acho também é que a gente tem que focar na nossa cura, sabe? Porque muitas vezes eu fico julgando o outro, me metendo no processo do outro, julgando o próprio processo do outro. Ah, porque o fulano não tá fazendo isso, ah, porque ele tem que ainda... Esse padrão aqui precisa ser trabalhado, ele tem esse padrão, ele precisa curar isso aqui, precisa evoluir nisso. Quando a gente olha para o outro, a gente deixa de olhar para a gente. E a gente sempre vai ser o exemplo, a inspiração, né? A melhor forma de ajudar o outro e de influenciar na sua cura é pelo exemplo. A gente inspira assim. E a energia que a gente emana com essa cura, com a nossa luz, vai reverberando no outro. A gente passa, não tem jeito, é assim, né, gente? E eu não tô falando aqui isso pra você aceitar tudo, pra você aceitar qualquer coisa, você aceitar ser agredido ou agredida. Tem um limite. Precisa saber, né, os seus limites, os seus valores, com quem que você quer se relacionar. Mas todo mundo tem defeito e, assim, trabalhando na nossa cura, a nossa realidade sempre vai fluindo para onde a gente quer. Então é isso. Quis aqui falar sobre essa questão, porque, como eu falei, você pode ter vivido aí crises, transformações em geral. Se você não olhou ainda para tudo que você valoriza, a gente está no final da alunação, olha para o que você valoriza, o que você quer manter na sua vida, o que realmente, quais são os seus valores, né? O que você quer manter, quais as ações que você precisa ter. Vícios também, eu também estou me curando de vícios. Então, assim, determinei que eu vou ficar sem tal coisa em determinados dias. É uma oportunidade também para isso nessa temporada. Pode também ter surgido essa questão da arrogância, que a gente está falando sobre Leão e Aquário, talvez que você tenha planetas ali. Se você quer entender melhor o seu mapa, por isso que eu estou falando aqui, para entender melhor os seus processos, você pode baixar o seu mapa gratuitamente, gerar ele, só mandá-la no astro.com. É esse site que você consegue fazer gratuito. Se você quiser minha ajuda, aí você pode marcar uma sessão e aí eu te direciono de acordo com a sua alunação, né? Então, o que aconteceu nessa alunação, até para antes da próxima alunação, que é melhor ainda, né? Então, você pode fazer retrógrado, o que aconteceu, entender melhor o que você precisa trabalhar, ou para frente, né? Ou você fazer para a próxima alunação que a gente vai ter agora de Gêmeos, por exemplo. Porque aí a gente vê se você tem, o que você tem em Gêmeos com a casa,
Tem planeta? Mas qual casa? Que vai falar sobre qual cenário? E aí a gente também vê o oposto, que é Sagitário. A gente vai também olhar para Virgem, caso você tenha ali planeta. A gente vai olhar para os 4 signos que são mutáveis, porque são ativados por tensão. Eu dou uma olhada geral ali no trânsito da alunação, caso você queira ter esse acompanhamento mensal, né, sobre esse período. E eu tenho uma plataforma, Yoga Astral, Conexão Cósmica, que lá dentro você também tem aulas sobre como acompanhar a alunação, o tema de cada casa e uma masterclass para você entender melhor o seu mapa. Então, lá você tem acesso a várias aulas, né? Aulas de yoga com astrologia, dos signos, das fases lunares. Então, a plataforma seria para você ter acesso a isso tudo e você trazer o autoconhecimento de forma independente, né? Já sabendo ali com as aulas a olhar o seu mapa. A leitura, a sessão comigo, seria para você ter essa ajuda de compreender isso tudo. Eu vou deixar aqui na descrição o link da plataforma e meu e-mail, caso você queira agendar alguma sessão. Você também pode agendar por WhatsApp. E aí é só você me seguir lá no Instagram, que na bio já te direciona para esse link. Me conta aqui o que você achou desse vídeo sobre crise. Se você passou recentemente por uma crise, me conta o que foi. Se você já tem conhecimento astrológico para falar as casas do seu mapa que pegaram essa alunação, enfim, vamos trocar por aqui para que a gente possa se curar juntos, cada vez mais indo de encontro a quem realmente somos. Fiquem com Deus e até mais.